Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo dessa série História da Filosofia Cristã. Hoje é a aula de número 31 e vamos falar sobre o que pensava o pai Capadócio Gregório de Nissa acerca do corpo e da alma. Tá certo? Para você que não me conhece, sou o pastor Nelson Posto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento, né? Seja muito bem-vindo. Você caiu de paraquedas aqui, nosso compromisso é esse, né? Compartilhar conhecimento. Tá certo? Compartilhar conhecimento teológico com você e assim a gente vai crescendo juntos. Peço a você, ainda que não se inscreveu no nosso canal, peço a você que se inscreva. Isso, ative o sininho da notificação para você receber as novidades, tá bom? Dê uma olhadinha na nossa playlist, tem muitas outras séries aí para você pesquisar. Tem Teologia Paulina, tem curso de História da Teologia, tem série de vídeo de Teologia Pentecostal, temos 15 vídeos, né, trazendo um panorama geral sobre os 27 livros do Novo Testamento. Temos outras séries também. Fora as lives, né? Lives e os reviews que a gente faz aí dos livros de teologia, Bíblia de estudo, tá bom? Vem fazer parte da nossa família. E peço a você que compartilhe, deixe seu like, envie esse vídeo aí para pessoas que você sabe que gostam de teologia. E uma maneira que eu peço a você, uma das maneiras de você nos ajudar, é comprando, né, os livros através dos nossos links. Os livros que a gente faz, os reviews aí, a gente sempre deixa o link, né, fixado nos comentários, você vai lá, clica. Nós somos afiliados da Amazon, uma maneira de você ajudar a gente. Nós estamos, por exemplo, usando para esta aula, essa aula que é sensacional, na História da Filosofia Cristã. Atualmente até mudou a capa, mas o conteúdo é o mesmo, né, mesma publicação da Vozes, ainda a mesma editora. Então, se você quiser adquirir essa obra que nós estamos usando para fazer essa série de vídeos, o link está fixado aqui nos comentários. E se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, né, que é um grupo exclusivo, VIP, dos apoiadores do canal, pessoas que querem ficar a par, né, dos lançamentos, das obras literárias, editoras desconhecidas, os pré-lançamentos, lançamentos e promoções do dia, qualquer livraria, não é só a Amazon, não, qualquer livraria, qualquer site. Nosso grupo é para isso, não é um grupo para debate e discussões teológicas, não. Existem outros grupos aí que você, se você quiser discutir teologicamente, você pode ir para outros grupos. O nosso grupo não é para isso. E se você deseja apenas ficar informado das questões, nós temos o nosso grupo do WhatsApp. Como é que eu faço, pastor, para entrar nesse grupo? Aqui embaixo você vai ver, tem um link do Apoia. Se você primeiramente precisa tornar-se nosso apoiador, tá bom? A partir de R$10, esse valor vai aumentar aí, a partir de junho, a partir do mês que vem. Esse valor vai mudar, então aproveite, você que deseja entrar no nosso grupo, apoiando a gente a partir de R$10. A partir do mês que vem vai mudar esse valor. Realmente o poder de compra financeiro do dinheiro caiu muito. E para a gente poder bater mais rapidamente também a meta, que você clicando aí no Apoia-se, você vai ver que nós temos uma meta financeira para a gente alcançar. Quando a gente bater essa meta, o propósito é sortearmos livros de teologia todos os meses para os apoiadores, tá certo? Muito bem. Estamos chegando lá. Se você se tornar nosso apoiador, clicar aí no Apoia-se, você vai ver que estamos chegando lá. Muito bem. Quem tem a obra, eu estou na página 94. Estamos aqui analisando a antropologia, né, de Gregório de Nissa, que foi pai da igreja, que foi pai chamado um dos 3 pais capadócios, né? Os nossos autores dizem o seguinte aqui, ó. Na qualidade de laço, união de corpo e alma. Na qualidade de laço de união entre mundos, o homem depara-nos um grande enigma. Vamos lá, vamos ler de novo aqui. Na qualidade de laço de união entre 2 mundos, o homem depara-nos um grande enigma. Como se realiza nele a união entre espírito e matéria? Tão grandes são as dificuldades implícitas neste problema que Gregório o tem por insolúvel, pois a comunhão entre espírito e corpo é inexpressível ou inexpressável e incompreensível. Vamos lá, o próprio Gregório declarou isso, abre aspas para ele. A comunhão entre espírito e corpo é inexpressável, não tem como expressar, ele encontrou palavras. E incompreensível, ele não tinha como escrever, ele não encontrava vocabulário, repertório para escrever acerca dessa união entre corpo e espírito, corpo e alma. E também ele não conseguia entender. Ele fala inexpressável e incompreensível. Palavras de Gregório, né? Não obstante, podemos tentar descobrir alguns traços característicos desta misteriosa união. Letra A. Que é a alma?
O princípio espiritual do homem é uma alma, quer dizer, um princípio animador de um corpo. Por esta razão, Gregório define a alma humana como uma substância criada, viva, racional, que confere por si mesmo a vida e a sensibilidade a um corpo organizado e suscetível de sensações. E isso enquanto durar a natureza que delas é capaz. Bem, antes de a gente analisar aqui, é necessário a gente só refrescar a memória e lembrarmos que existem opiniões divergentes acerca da antropologia humana, né? Antropologia bíblica. Primeiro, aqui no Brasil, né, sabemos que a maioria dos cristãos são pentecostais, né, batistas, então a maioria dos pentecostais, a grande maioria dos batistas também, são tricotômicos. Para você que está chegando agora no mundo da teologia, o que é isso, pastor? Tricotômicos, ou seja, aquele que crê na tricotomia, trocando em miúdos, é aquele que acredita que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. O tricotômico, ou tricotomista, entende, seguindo dois textos do Novo Testamento, né, que é Hebreus capítulo 4 e 1 Tessalonicenses 5, 23, que o homem é tripartite, certo? O corpo é uma entidade, né, que tem ali dois elementos, duas constituições distintas, diferentes, né? Esse é o tricotomista. Os tricotomistas entendem que o espírito é diferente da alma. Já os dicotomistas, o próprio nome já está dizendo, são aqueles que acreditam que o homem é constituído tão somente de corpo e alma. E essa alma aqui é sinônimo, seria, no entendimento dos dicotomistas, seria tão somente palavra sinônima para espírito. Então, os dicotomistas entendem que espírito e alma é a mesma coisa. Eu, particularmente, sou tricotomista, tá? Porque eu entendo que se espírito e alma fossem termos intercambiáveis e sinônimos, Paulo e o autor da Epístola aos Hebreus não teria feito distinção, citado os três componentes, corpo, alma e espírito. Ele poderia usar o termo intercambiável, né? Ou só corpo, alma ou corpo, espírito. Mas os autores bíblicos, né? Alguns entendem que quem escreveu Hebreus também foi Paulo, eu não acredito que tenha sido outro autor. Então, os autores bíblicos, né, fazem a citação dos três componentes que constituem o ser humano, corpo, alma e espírito. Eu entendo que se eles entendessem que espírito e alma fossem termos intercambiáveis, eles não fariam essa citação dos três, entendeu? Então, respeito você que discorda, mas eu sigo esse entendimento. Vamos ver o que pensa nosso querido Gregório. Diz mais aqui. Desta definição, se deduz que a função vivificadora do corpo pertence à mesma essência da substância anímica, inclusive, enquanto esta é a alma racional. Pelo que a parte racional não é algo de extrínseco ao composto de alma e corpo. Gregório rejeita expressamente esta suposição. Não há no homem uma alma vegetativa e uma alma sensitiva, a par da racional. Trata-se simplesmente de três potências constituídas numa só realidade. Katar Russin. Esta união se realiza na alma racional. A única a merecer o nome de alma na acepção rigorosa e própria do termo. Já vimos que a vida pode dividir-se em três potências e que, de fato, ela se encontra assim dividida na natureza, a saber, na potência vegetativa, na sensitiva e na racional. Mas isto deve entender-se no sentido de que o grau respectivamente superior inclui em si o grau imediatamente inferior. Por este motivo, a alma verdadeira e perfeita, a alma una por natureza, é a alma racional e material. Ela se mescla com a natureza material por intermédio de suas potências sensitivas. Né? Trazendo para contextos, para explicações mais modernas, né? A alma seria, portanto, o elemento que compõe o homem, no qual ele sente, né? Para o qual seria a fonte dos sentimentos, das emoções. Então, quando se explica assim normalmente, quando uma pessoa ela ama, é a sua alma que está amando.
né? Entendendo que a alma é uma constituição espiritual do homem, porque existem grupos religiosos que não creem, né, nesses elementos espirituais, que espírito e alma seriam tão somente a constituição somente material do homem. Os grupos como o Testemunho de Jeová, por exemplo, não acreditam, né, nessa constituição espiritual de alma. Eles entendem que alma é a mesma coisa que corpo, né? É um pensamento equivocado, óbvio. Então, note, o entendimento, essa concepção, né, de alma, ela seria, portanto, um elemento constitutivo no qual, onde estaríamos ali a sede das emoções. O espírito, né? O espírito, já me antecipando aqui, o espírito, ele vai tratar dessa questão aqui, outra parte aqui, primeiro só vai tratar da alma, mas só adiantando, a maioria dos teólogos modernos entende que, né, os que são tricotomistas, entende que o espírito é a parte imaterial do homem, que é responsável pela comunhão ou pela comunicação com Deus. Baseado lá em Efésios 2:1, onde Paulo vai dizer que vocês foram vivificados pelo Espírito, né? O Espírito vos vivificou, o Espírito Santo vivificou vocês. Em que sentido? Nosso espírito estava morto, não buscava a Deus, estava morto espiritualmente, estávamos mortos, e então o Espírito Santo de Deus, em contato com o nosso espírito, trouxe vida, vivificou. Então, o espírito do homem vivificado, tendo a experiência do novo nascimento, é que tem comunhão, contato com o Espírito de Cristo. Entendeu? A alma seria apenas o receptáculo. Então, quando o homem, veja bem, quando o homem sente desejos pecaminosos, não seria tão somente o corpo sentindo esse desejo, mas a alma está interligada, porque a alma ama, a alma deseja, a alma repele, enfim. É um termo, uma questão bem complexa. O que diz mais? Quando se origina a alma? No tempo de Gregório, ventilava-se em todas as igrejas o problema peri-somatokai psirrê. Ou seja, ele diz aqui, o nosso doutor lhe dá uma forma bem precisa. Quando foi criada a alma, né? A questão do corpo e da alma. Somatokai psirrê. Como foi criada a alma? Antes do corpo, depois dele ou com ele? E aí? Quando foi criada a alma? Antes do corpo, depois dele ou com ele? Se o teólogo tem inclinações platonistas, filosóficas, ele vai dizer que a alma foi criada antes do corpo. Então, alguns teólogos acreditam nessa tese, né? Eles creem na pré-existência da alma. Eu, particularmente, não acredito. Depois dele ou com ele? Eu entendo que a alma foi, e a maioria dos teólogos também, né? Não sou eu. Foi criada junto com o corpo. Na hora da concepção ali, a esperma, óvulo, naquele exato momento da concepção, está sendo criada ali uma alma. Certo? Diz aqui o nosso autor. Houve quem optasse pela primeira alternativa. A referência a um logos, periharchon, onde tal opinião é proposta, leva-nos a pensar na doutrina de Orígenes. Gregório mostra a conexão interna da doutrina da pré-existência com a da transmigração, e refutando esta última, invalida também a primeira. Um segundo argumento contra a teoria da pré-existência pode ser encontrado nos Macrinia. Eis o raciocínio de Gregório. Segundo a doutrina da pré-existência, os espíritos seriam relegados para determinados corpos humanos ou animais, consoante as suas respectivas culpas. Nesta hipótese, porém, dever-se admitir uma singular harmonia e perfeita coordenação entre os pecados dos espíritos celestes e os atos generativos terrestres. Então, essa questão de transmigração da alma, pré-existência da alma, é um prato cheio para quem é espírita, né? Certo? Para o espírita, a alma, ela vai transmigrando de corpo em corpo, né? Ela já pré-existe, né? Antes da formação do indivíduo no ventre de sua mãe, aquela alma já pré-existe. Então é muito complicado tentar o teólogo assumir essa postura de crer na pré-existência da alma, né? E sendo que a fecundação da maioria dos animais ocorre durante a primavera, seria necessário que nesta estação do ano os pecados dos espíritos fossem particularmente numerosos, para que houvesse um número suficiente de almas para os animais gerados. Ademais, esta doutrina tem um inconveniente
de anular a distinção manifesta das espécies animais e dos seres vivos em geral. Pois se fosse verdade que as flores e os arbustos, os animais e os corpos humanos servem de moradia às mesmas almas espirituais, então já não haveria nenhum limite fixo e estável entre os seres. Chegar-se à mesma conclusão de que, em última análise, todos os seres são da mesma natureza. A grande pedra de tropeço nessa tese, né, de almas criadas pré-existentemente, ou de que as almas reencarnam, é que se assim fosse, você teria um número exato de almas. Exemplo, 1 bilhão de almas que ficariam reencarnando sucessivamente. Certo? Só que no final do século XIX, a população mundial chega a 1 bilhão de pessoas. Que hoje, pouco mais de 130 anos, esse número cresceu 8 vezes, temos mais de 8 bilhões de habitantes na Terra. Então a tese de que existe um número limitado de almas que ficam transmigrando em reencarnações sucessivas é uma falácia, certo? Mas a tese de que Deus cria almas a partir da fecundação é muito mais provável e viável, até mesmo por conta de, nos últimos 130 anos, o número de habitantes da Terra ter crescido de 1 para mais de 8 bilhões de habitantes. Certo? Gregório repele igualmente a hipótese segundo a qual a alma seria criada depois do corpo, pois um corpo inanimado não é um verdadeiro corpo, mas um cadáver. Na realidade, porém, o corpo do homem, como tal, já está animado e, por conseguinte, não pode existir antes da animação. Não só isso, se a alma fosse criada depois do corpo, ela seria criada exclusivamente em atenção a ele, e, em consequência, a sua dignidade seria inferior à do corpo, pois o valor do meio é sempre inferior ao do fim. Resta, pois, que a alma e o corpo foram criados simultaneamente. Ambos aparecem ao mesmo tempo, de sorte que o homem inteiro começa a existir num só e mesmo momento. Isso se aplica tanto à criação do primeiro homem no paraíso, como à geração de cada homem individual. Então o autor aqui segue essa linha também que acredito, né? Que todos os homens foram criados a partir da fecundação, ok? Letra C. De que maneira se origina a alma e como organiza ela o seu corpo? Será a alma criada por Deus no momento da geração? Ou dever-se supor que procede da alma os progenitores à maneira de um rebento? Os textos de Gregório nem sempre são claros a esse respeito. Todavia, certas passagens, em particular da grande catequese, parecem abonar o criacionismo. Gregório traça um paralelo entre o renascimento pela água, o batismo, e o nascimento do homem individual. No batismo temos a água natural, inanimada, que só pelo poder de Deus opera o nascimento sobrenatural. Então, Gregório tinha o seguinte pensamento, né? Muitos pais da igreja tinham esse pensamento de que as águas batismais ela tinha poder sobrenatural, poder sacramental de transformar o indivíduo, né? Hoje em dia, esse pensamento na maioria das igrejas evangélicas foi abandonado, né? O que mais aqui? No batismo temos água natural inanimada que só pelo poder de Deus opera o nascimento sobrenatural. Também na geração humana temos um líquido inanimado que tira toda a sua eficácia do poder de Deus. Assim a nossa resposta é evidente, a saber que ele, o sêmen, se transforma em homem pelo poder divino, pois sem a presença deste, ele permanece imóvel e ineficaz. Então, ele diz que, o autor diz aqui que Gregório, os textos dele não eram tão claros, mas traz aqui um resquício de que ele entendia que a alma era criada no momento da concepção. Embora ele não fosse tão direto, nesse texto aqui falando sobre batismo, ele dá uma pincelada no que seria a sua crença em relação a isso. O autor segue aqui dizendo, mas se é certo que pelo ato generativo o homem passa a existir de modo simultâneo e total, resta averiguar se tal afirmação logra fazer justiça ao fato manifesto do desenvolvimento do ser humano. Gregório encontra uma solução que prenuncia o pensamento moderno. O homem pode ser encarado sob um dúplice aspecto, o visível e o invisível. O germe humano, produto da concepção, já contém em si de maneira invisível o homem inteiro. Com a semente o homem se desenvolve com o tempo, desdobrando gradativamente as potencialidades contidas no sêmen. À exceção dos alimentos, o homem nada assume de novo ou de essencial.
seu desenvolvimento se opera de dentro para fora, mercê de suas próprias virtualidades internas. Esta energia interior é a alma, integralmente presente desde a concepção, embora incapaz de exceder desde logo a plenitude de sua atividade, devido à carência de órgãos adequados ao seu exercício. Olha só, ele diz que a alma já está presente ali, agindo, operando, mas ela não pode se expressar. Por quê? Porque a alma depende, vai usar como veículo o corpo humano. Então, um feto, um bebê, temos presente ali a alma, só que, pelo fato daquele corpo ainda não estar desenvolvido em termos de compreensão, análise, juízo, estatura, conhecimento, sabedoria, percepções motoras, enfim. Então ele não vai poder expressar todo o seu conhecimento. Alguns filósofos e teólogos vão divergir nessa questão, né? Alguns entendem que a alma, mesmo aqueles que acreditam que na concepção, né, que a alma é criada no momento da concepção do feto, alguns acreditam que aquela alma já contém um nível de conhecimento e sabedoria. Deus já concede a essa alma certo conhecimento. E ele só vai explorar e só vai desenvolver, apresentar esse conhecimento a partir do momento que o indivíduo se torna um adulto. Outros entendem que essa alma, ela é colocada ali por Deus, é criada ali no momento da concepção, e essa alma vai acompanhar juntamente com o desenvolvimento do indivíduo, seja intelectual e de maturidade, enfim, ela vai crescer, vai adquirir conhecimento junto com esse corpo. Ele não teria um pré-conhecimento. Isso é um tema super complexo, ultra debatido e muito interessante. Ou seja, a ideia é de que o ser humano ele é concebido já com certo conhecimento das coisas, das percepções da vida. Muito interessante. Diz aqui, ó. Mas na medida em que se desdobra a moradia corporal, vão se manifestando também as energias anímicas. A primeira força a despertar é nutritiva. Como raiz tira seu alimento do solo, assim o homem que dormita no seio materno. Outra coisa não faz do que vegetar, isto é, de nutrir-se e crescer. Ao vir à luz, o corpo humano, à semelhança do germe, apruma-se, por assim dizer, em direitura ao sol, e ao mesmo tempo que desperta nele a energia sensitiva. E, finalmente, ao amadurecer, desperta-se a faculdade racional. Dessa maneira, o corpo e a alma encontram-se perfeitamente sincronizados, o que se deve ao fato de a própria alma ir plasmando o instrumento de que se deve. Veja, o autor que segue essa tese que eu apresentei, a segunda tese, né? De que o corpo vai amadurecendo, a alma juntamente com ele estaria se desenvolvendo. Interessante. Qual é a sede da alma? Gregório está perfeitamente ao par das numerosas e estranhas tentativas de localização da alma no corpo. Para ele, ao contrário, a alma não está ligada a nenhum sítio particular do corpo. Não reside num órgão determinado, mas em todo o corpo, na medida em que este consta de carne viva. Alguns filósofos, teólogos, vão dizer que se o homem possui uma alma, essa alma seria a mente, no caso, seria a sede da alma. Bem, tem um certo sentido, né? Porque aqui na nossa mente, nessa cachola, nós raciocinamos, nós decidimos, tomamos decisões, né? Aprendemos, nós articulamos a fala, nós crescemos, nós tomamos decisões em todos os sentidos da nossa vida. Tem certo sentido. Outros vão crer dessa maneira, que a alma está presente em todo o corpo, né? Não reside num órgão determinado, mas em todo o corpo, na medida que este consta de carne viva. Muito intimamente unida ao corpo, a alma atua de acordo com a constituição peculiar de cada órgão, exatamente como o músico tira um som diferente de cada corda do seu instrumento. Os únicos lugares que se subtraem à sua atividade são as cavidades, isto é, os lugares onde não há carne viva. De modo semelhante, a sua ação é débil ou nula nos órgãos doentes ou enfraquecidos. O corpo enfermo assemelha-se a um instrumento quebrado, do qual nem o mais hábil artista logra extrair uma melodia. Há relatos de pessoas que tiveram experiências místicas, experiências espirituais, de verem pessoas morrendo, partindo e saindo o que seria a alma, né? O que seria o ente material do homem, saindo da sua cabeça. Não é pelo debaixo do sovaco, não é pelas pernas, mas assim,
São experiências, né? Eu nunca tive, não pretendo ter. Não busco isso, né? Letra E. A duração da união do corpo e alma. Por quanto tempo dura a união da alma ao corpo? Esta pergunta, aparentemente estranha, Gregório dá uma resposta que à primeira vista parece mais estranha ainda. A alma permanece unida ao corpo para todo sempre? E a morte? A morte nada mais é do que o retorno do homem ao estado invisível. É claro que não, né? Alguns, os espíritas vão dizer que muitas vezes a alma, né, ficou tão apegada ao corpo, àquela vida, que a alma não vai embora para o mundo espiritual, fica aí vagando, as chamadas almas penadas, fica presente no velório, fica presente nas casas onde as pessoas moraram, daí vem aqueles termos, casa mal assombrada, blá, blá, blá. Não, biblicamente falando, a alma deixa o corpo na hora da morte. A morte é a separação do corpo e a alma, simples assim. O homem se torna invisível em consequência da decomposição dos elementos que entram na formação do seu corpo, mas nem por isso se rompe o nexo da alma com as partes constitutivas deste mesmo corpo. Antes, elas lhe permanecem necessariamente ligadas. Talvez aí pensando na ressurreição do corpo, ainda que o teu corpo, né, o corpo dos crentes, dos santos de todas as eras, tenham se evaporado, tenham virado pó, de alguma forma, né, de forma miraculosa, Deus vai trazer existência novamente este corpo e vai ligar novamente esta alma. Ou seja, corpo glorificado ligado à alma novamente, né, na ressurreição. Diz aqui, ó, assim, nada impede a alma de ficar unida aos elementos do corpo, pouco importando que estes se encontrem unidos e mesclados, ou dispersos e separados. Fala de Gregório. Esta doutrina, que nada tem de excêntrico, parece inspirar-se em duas ideias essencialmente cristãs. A saber, na doutrina da ressurreição futura do corpo, isto é, do mesmo modo em que o homem viveu e morreu, e na convicção profundamente cristã de que o homem, a despeito de sua natureza composta de corpo e alma, é um ser único e unitário, assistimos em Gregório a um afastamento completo do dualismo platônico. Uma separação da alma e do corpo é tida como impossível. Nem a morte é capaz de dissociá-lo. Interessante, né? Muito interessante. Então ele tinha um pensamento platônico, talvez tenha influenciado, né, o pensamento cristão, nessa separação do corpo com a alma, né? O barra espírito, o corpo, alma, espírito. Mas ele se afasta dessa ideia e ele entende que a morte não pode separar o corpo da alma. Mas aí ele está tendo um entendimento e está vislumbrando, portanto, a ressurreição. É nesse sentido, certo? Que a parte imaterial ela não pode jamais se separar do corpo, no sentido de que um dia haverá ressurreição. Na próxima aula nós vamos, com a permissão de Deus, nós vamos falar sobre qual era o pensamento dele do nous. Isso aqui é nous. Não tem nada a ver com nude, não. Nous é o termo grego para mente, ou espírito, ou princípio espiritual do homem. Tá certo? Em Gregório. Deus abençoe. Até a próxima.